São vários os motivos para considerar a Serra da Canastra um lugar muito especial, tanto que a Justiça Federal está por lá. Agora você vai conhecer um pouco mais desse paraíso que encanta o mundo desde os séculos passados. Enquanto tive diante dos meus olhos a Serra da Canastra, desfrutei de um panorama maravilhoso. Palavras de um francês naturalista, botânico, em 1816, aflorou o encanto ao ver essa pintura em terras brasileiras. Um arco-íris desenhado como cascata a 200 metros de altura. É uma das artes mais belas do estado de Minas Gerais e do Brasil, onde as águas abraçam a fé. O navegador italiano Américo Vespúcio foi o primeiro a perceber a importância desse rio em 1501, quando o Brasil tinha acabado de ser descoberto para o resto do mundo. Isso aconteceu em 4 de outubro, dia do patrono dos animais e do meio ambiente. O nome de batismo é Rio São Francisco. Ele ultrapassa fronteiras. Nasce aqui na Serra da Canastra de forma tímida. Um pequeno poço de água limpa que brota da terra como um milagre. O rio segue o seu curso cada vez mais forte. Ele sabe o que vai encontrar lá na frente. 168 afluentes no total. Atravessa matas, barreiras que ficam nas alturas e que fazem a água são franciscana delinear em pedras uma nuvem úmida gigantesca e imponente. Cinco estados, 521 municípios, 2.800 quilômetros até o Oceano Atlântico. É por aqui que anda o velho Chico. Apelido carinhoso, palco de poesia. Gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo grandes rios, pois são profundos, como a alma de um homem. Guimarães Rosa. O carinho de um autor que enxergou em palavras a exuberância dessa região. Outros vislumbram um tesouro. Nesta terra tem morador, turismo, tem produtor de queijo, exploração de minério e parque. E é aí que toda essa riqueza começa a ser disputada. Não é de agora, começou há 43 anos. Esse parque foi criado em 72 com uma área de 200 mil hectares. E a primeira área foi a área chamada Chapadão da Canastra, que é a parte alta, são 70 mil hectares. Na época, houve uma desocupação de parte da área, uma ação considerada bruta, tanto no sentido físico quanto na definição de justiça. Para começar, a indenização foi por títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos, ou seja, na verdade as pessoas não iam receber, né? Em segundo lugar, foi uma desocupação extremamente violenta. Então, os relatos que nós temos lá do Exército chegando e fazendo tiro ao alvo com queijo de canastra, queimando gado vivo dentro dos currais de pedra, executando o gado com tiro na cabeça, expulsando as pessoas. E assim foi feita a primeira fase nessa parte alta. Os produtores rurais, os pequenos fabricantes do famoso queijo canastra, acabaram se organizando na área que continuava livre, 130 mil metros quadrados. Mas 4 décadas depois... Quando chegamos aí no começo dos anos 2000, houve uma decisão do Executivo de configurar o parque nesses 200 mil daquele decreto. Aqui em Brasília, bem distante da Serra da Canastra, o Congresso voltou com o assunto em pauta, mas nada foi efetivamente definido. O decreto de 1972 é claro, o Parque Nacional tem 200 mil metros quadrados, mas apenas 70 mil passaram por desapropriação lá naquela época. Os 130 mil metros quadrados restantes ainda dependem de regularização fundiária, e isso há mais de 40 anos. Desapropriações que podem ser menos valiosas para muita gente que está naquela terra do que qualquer indenização. E se toda essa natureza já era ouro, tornou-se também diamante. E aí a questão se tensionou de novo, porque além dessas pessoas terem vivido esse tempo, nesse período descobriu-se 2 jazidas de diamante, o Canastra 1 e o Canastra 8,
com uma pesquisa comprovando que é a primeira jazida viável no Brasil, estimada em 100 milhões de dólares, mais ou menos, e uma outra que seria o Canastra 8, com estimativa de até 2 bilhões de dólares. Se for viável, o Brasil fica entre os 10 maiores produtores de diamantes do mundo. Começou também a haver exploração de quartzito, que é a pedra mineira. Mas o que a Serra da Canastra tem mesmo pode superar até diamante. Entre as montanhas existe outro brilho, muita água. E de onde jorra esse manancial, nasce também a disputa. Como evitar um enfrentamento sem revolta? A primeira ação da Justiça Federal relativa a isso entrou em 1976. Então nós temos aí quase 30 anos de processo da Justiça Federal sem resolver a questão. Então o melhor foi outra tática, uma estratégia simples, a conversa. No mesmo nível do que a Serra nos revela, em rastros de serenidade e equilíbrio.